Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Eu me chamo Ana Paula Araújo, eu vim compartilhar algo com vocês muito interessante. Eu tava prestando atenção na multiplicação dos pães, né? Que é um dos milagres mais conhecidos de Jesus. E aconteceram dois episódios de multiplicação, né? Um que ele multiplica 5 pães e 2 peixes, e outro que ele multiplica 7 pães e alguns peixes, né? Essa primeira multiplicação ela tá em todos os evangelhos, a segunda só tá em 2. Mas a gente vai focar na primeira dos 5 pães e vai focar só no livro de Mateus, tá? Pra ficar mais fácil, porque cada um vai trazer um ponto de vista ali, que são muito parecidos, mas a gente vai ficar lá ali em Mateus, que é Mateus 14, 13 a 21, que vai contar essa história. Então vamos contextualizar. Jesus tinha ficado sabendo da morte de João Batista. Vamos lembrar lá, João Batista era primo de Jesus, né? A gente sabe disso. E eles eram muito próximos e se amavam, né? E o Senhor com certeza ficou abalado com aquela notícia. Não sei se ele sabia que isso ia acontecer, não sei se Deus tinha mostrado isso pra ele. Mas ele fica sabendo e a Bíblia fala que ele vai para um lugar tentando ficar sozinho, né? Então ele faz uma travessia ali de barco, se eu não me engano. Ele vai tentar ficar sozinho para orar, para estar em comunhão com seu pai. E nessa tentativa de ficar sozinho, as multidões viram para onde ele tinha ido e foram atrás dele, né? Tipo assim, a gente quer ouvir, quer ser curado, quer ser transformado. Então, Senhor, tipo assim, aquele monte de gente, quando ele viu, ele teve compaixão deles e foi atender, né, o pedido. Então ele, né, nesse momento ele vai, conversa com eles, traz ensinamentos, tal, cura os enfermos e tudo mais. E o dia foi passando. Chega o final do dia, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, tá na hora, né? Tá tarde, manda essa galera embora, porque a gente tem que descansar também. Manda eles lá pros povoados para eles poderem comer, porque estão o dia todo sem comer aqui. Não tem comida aqui, tava no meio do nada, num lugar isolado. E Jesus pega e fala para eles: dá vocês de comer para esse povo. E tinha pelo menos umas 10 mil pessoas lá. Então os discípulos, como assim? Tem dinheiro, entendeu? Imagina a quantidade de dinheiro para poder alimentar essa galera. E aonde a gente ia comprar? Tá no meio do nada, não tem nem um comércio ali. E seria muita comida, muito alimento. Mas tem aqui 5 pães e 2 peixes. Tipo assim, só tem isso. Como que você acha que vai alimentar essa galera com isso? Isso aqui não dá nem pra gente, os seus discípulos e o Senhor comer. Quanto mais essa galera toda aí, né? Não falou desse jeito, mas eu tô ilustrando. Mas Jesus pega esses pães e esses peixinhos e dá graças. O que dá graça? É agradecer. Senhor, muito obrigado pelos pães que o Senhor nos deu. Muito obrigado por ter esses pães aqui. Aí, trazendo para o nosso contexto, imagina você precisar de compra para o mês inteiro e só tem 1 quilo de arroz. Aí, você agradeceria por esse quilo de arroz? Você agradeceria a Deus por ter essa quantidade de comida para sua família toda? Você, seus filhos, seu marido, sua mãe, sua tia, quem morar na sua casa? Você conseguiria dar graças por isso? Pois Jesus deu, porque você ter um espírito grato, você ser uma pessoa que se tem contentamento, não depende do que você tem. Depende de onde está seu coração, de como você entende que Deus te dá o que você precisa, né? Então, Jesus agradece pelos poucos pães e peixes. E depois de agradecer, eu achei muito interessante essa parte. Depois de agradecer, ele divide os pães com os discípulos, e os discípulos entregam à multidão. Fala assim: senta assim, mais ou menos, na grama, porque vocês vão comer. Ele divide esses pães, e quando ele divide, é que há a multiplicação. Então nós temos 2 segredos aqui. Temos a gratidão pelo que o Senhor nos dá, e temos a compartilhar do que Ele nos dá, né? Então assim, 2 pães e alguns peixes alimentaram mais de 10 mil pessoas. Fala que são 5 homens, né? Porque não contavam homens, mulheres e crianças, mas tinha muitas mulheres e crianças também entre os discípulos. Então, chutando baixo, 10 mil pessoas. Na matemática, a divisão é uma subtração, porque você divide, você subtrai em partes iguais. Então você está diminuindo a quantidade. Então assim, como que a matemática do céu é totalmente diferente, gente, da nossa terra, assim, é impressionante como Jesus trabalha, como o Senhor trabalha. E a multiplicação
é uma soma de partes iguais também. Então a multiplicação e a subtração são só variações de soma e subtração. Então você pensa assim, ah, Senhor, o Senhor vai me abençoar, então o Senhor vai me dar muitas coisas. Eu só vou ganhar. Mas aqui não, você está agradecendo por muito pouco. E você está dividindo o que você tem. E nesse processo, ele multiplica. Aí eu te pergunto, já seria desafiador você agradecer esse... Ah, lembra do quilo de alimento lá? Precisando para você alimentar a sua família todo em um mês? Já seria desafiador você agradecer por esse alimento, sendo só isso. Agora imagina você dividir esse arroz com todos os vizinhos. Imagina. O que você acha? Mas você pode falar, Ana, mas Jesus sabia o que ia acontecer. A Bíblia fala que ele realmente sabia o que ia acontecer ali, por isso que ele fez isso. Mas eu não sei o que vai acontecer. Você não sabe? Ele pode fazer. Então, se ele disse pra a gente agradecer, é porque a gente precisa agradecer. Porque ele nos dá tudo que a gente precisa, não tudo que a gente quer ou pede a ele. Porque ele nos ama, ele quer o melhor pra nós. Então, ele vai multiplicar. Se ele te disse que vai multiplicar, ele vai multiplicar. Porque ele não mente. Mas você tem que seguir os passos. Você tem que entender que ele tá no controle, não você. Não é você que vai multiplicar. Entendeu? Seu trabalho é dividir, é diminuir, né? Ele que vai multiplicar, ele que vai trazer o resultado da bênção. Mas você tem que obedecer. Como Jesus era obediente em tudo que ele fazia. Ele não tomava nenhuma atitude fora da vontade do Pai, ele não fazia coisas por conta própria. Ele fazia em obediência e fidelidade a Deus. E Deus o honrava, Deus o abençoava e abençoou, né, toda a jornada dele aqui. E não é à toa que ele morreu, né? Todo o propósito de Deus ele se cumpriu. Então, voltando para cá, a nossa vida de obediência precisa acontecer para que a gente experimente tudo que Deus tem para nós. Ah, Ana, eu vou ser muito rica, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar famosa e vou ter saúde a vida toda? Não. Se ele quiser te dar isso, ele pode te dar. Mas não é isso que ele disse que faria, né? E uma coisa que eu acho interessante dessa coisa de compartilhar é que ela não tem a ver conosco. Jesus não multiplicou pão para ele. A Bíblia não fala disso. Né? Lá no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo, né, ele estava com muita fome, ele poderia ordenar que aquelas pedras se transformassem em pães. Oxe, não poderia? Ele é Deus, mas ele não fez. Porque não fazia parte do propósito. Tanto que, o que fez parte do propósito? Ele foi para o deserto para ser tentado. Então, a obediência dele foi para o deserto e foi tentado pelo diabo. Acabou o processo, o Senhor mandou anjos para alimentar ele. O que é melhor? Transformar pedra em pão ou receber alimento dos anjos? Imagina as coisas que ele comeu. Misericórdia, nem imagino. Deve ter sido maravilhoso. Mas ele não multiplicou esses pães para eles mesmos, sabe? E certamente eles comeram, porque deviam estar com fome também. A Bíblia relata que sobraram 12 cestos. E eles não levaram nenhum pão. Porque logo depois a Bíblia fala que eles entraram num barco e tal. Jesus começou a ensinar eles falar com eles sobre os fariseus. Não deixem o fermento dos fariseus, tá? Entrar na vida de vocês e tudo mais. Estava ensinando ali. Só que como Jesus falou fermento, eles relacionaram com pães. E eles começaram, né, a debater entre eles ali. Tipo assim, poxa, tá reclamando porque a gente não trouxe pão. Tipo assim, confundiram tudo, né? Jesus tá falando de uma coisa espiritual, de comportamental. E eles estão falando de pão natural. E eles debatem entre eles, né? Foi porque a gente não trouxe pão, por isso que ele tá reclamando. Tipo assim, fizeram uma multiplicação de pães para muitas pessoas, muitos comeram, se alimentaram. Sobrou muitos cestos. Então, para sobrar comida, a galera tem que ter comido muito. Então, a galera comeu muito, sobrou um monte e eles nem levaram. Então, tipo assim, não é para você, é pro Senhor. É para alimentar outras pessoas. Então, o Senhor nos dá para que a gente divida, não para que a gente retenha. Porque não é retendo que isso é multiplicado. Porque não é matemática da terra, é matemática do céu. Então, princípios da terra vão valer para as coisas da terra. Princípios do céu para as coisas celestiais. Então, é dividindo que ele multiplica. Né? Não me pergunte como é que funciona isso, mas ele é assim que funciona. E a gente tem que trabalhar com as regras, né, de acordo, não com as regras diferentes, que a gente não vai ter o resultado que a gente deseja, o que ele deseja principalmente. Então, que a gente seja grato a Deus pelo que ele nos dá, né? E saiba dividir também, como
compartilhar. Porque às vezes a gente acha que a gente não tem nada, mas para quem não tem nada, meio copo de arroz é bastante. Dá para alimentar. Então você, se tá focado em achar que 1 quilo só é pouco para o seu mês, porque você está olhando para o hoje, você não sabe o que ele pode trazer amanhã. Você não entende? A gente não entende. Nossa mente é limitada. Mas a gente precisa confiar. Ana, não estou vendo. Confia. Ana, não tem como. Confia. Ana, e se não acontecer? Confia. Não importa, entendeu? Deixa ele trabalhar. Ele vai fazer da forma dele. E a gente nem imagina como é que vai ser. Sempre é uma novidade. Deus é incrível, né? Ele tem uma imaginação e uma criatividade inesgotável, assim. Então você vai experimentar de Deus a vida inteira, você vai andar com Ele a vida inteira e você vai se surpreender a vida inteira, porque Ele é muito maravilhoso. Então que a gente possa confiar em Deus, deixar Ele trabalhar e conduzir a nossa vida segundo a vontade dEle e ser grato e saber compartilhar, porque isso é um segredo para muita coisa que a gente pode viver em Deus, que muitas vezes não vai ser para nós, às vezes vai ser para a glória e honra do nome dEle, e nós vamos receber o galardão disso, porque Ele é fiel para nos recompensar, né? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que a gente tenha um coração grato aí, contente no Senhor. Para que a gente entenda que tudo vem dele e tudo volta para Ele também. Até a próxima.